Deputado, minha pergunta inicial é a que não quer calar. Qual a expectativa do senhor e da comissão como um todo para esse depoimento do Mauro Cid? Acho que a minha expectativa é a expectativa do Brasil, já que a nossa CPI, mesmo sendo uma CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela é acompanhada pelo país inteiro. A grande expectativa é que ele fale, é que ele não dê nenhuma amnésia, que ele. Você veja que lá na CPMI nacional ele não sabia nem o nome, né? Portanto, aqui nós iremos fazer as perguntas que a gente acha necessário para esclarecer os fatos e aguardamos que ele possa realmente falar. Com habeas corpus para não falar em questões que possam incriminá-lo, como aconteceu também lá na CPI do Congresso Nacional? Olha, na verdade não precisa de habeas corpus, né? A lei é clara, a Constituição é muito clara, as pessoas que comparecem no depoimento, quer seja em juiz, quer seja numa CPI ou numa delegacia, elas não têm a obrigação de falar em coisa que vai implicar crimes para eles. Agora, o problema é que os depoentes em todas as CPIs estão abusando desse direito, né? Porque eles acham que tudo incrimina eles e aí termina não falando nada, o que é muito ruim para as investigações. Mas eles gostam, né, de estampar ali uma decisão do Supremo, mesmo, como o senhor falou, já tendo essa prerrogativa estabelecida. Vou passar para o João Bosco Rabelo agora. Pessoas que até recentemente, num tempo muito breve, eles não acreditavam na justiça, eles xingavam os ministros do Supremo Tribunal Federal e agora todos se dirigem quase que em romaria, né, ao Supremo Tribunal Federal para ter o direito de ficar calado, né, que é muito ruim, né? Verdade. É irônico, né? Recorre àquele tribunal que eles tentaram desmoralizar o tempo todo, né? O deputado tem razão. Mas, deputado, aqui na CPMI, nós começamos a perceber uma dificuldade da CPMI de convocar outros militares que não estão já sob investigação, mas que estão mencionados em vários episódios, né? E alguns deles, inclusive, já estiveram na CPI local. O senhor também está tendo esse tipo de dificuldade de convocar determinadas pessoas? Há muita resistência a isso, há muita manobra, porque agora a gente viu o presidente da CPMI, aqui, Arthur Maia, depois de uma reunião com o comandante do Exército, Tomás Paiva, sequer colocar na pauta requerimentos que foram muitos, não foram poucos, convocando militares, entre eles o general Paulo Sérgio Nogueira. Então, e nesse campo aí, como é que está a CPI? Ela está conseguindo se desenvolver? Por exemplo, o Augusto Heleno já prestou seu depoimento aí, mas na CPMI ainda não conseguiram convocá-lo, né? E a CPI ouviu em primeiro lugar alguns personagens que depois foram para a CPMI. Há alguma algum resultado, alguma produtividade no fato de alguns personagens já terem ido às duas, essas duas CPIs conversam? Não, as duas CPIs não têm conversado. Agora, aqui na CPI da Câmara Legislativa, nós já ouvimos três generais. Nós ouvimos o general Heleno, nós ouvimos o general G. Dias e ouvimos um general da Ativa, que era o comandante militar do Planalto, quando daqueles tristes acontecimentos, que é o general Dutra. O que nós fizemos? A gente tinha inicialmente chamado o general Heleno deu uma desculpa para não vir, aí nós aprovamos, em vez de convite, aprovamos convocação dos três generais. À medida que nós aprovamos a convocação dos três generais, o comandante do Exército Brasileiro, o general Tomás, mandou que viesse aqui dialogar conosco o general-chefe da assessoria parlamentar do Exército. E ao chegar aqui, ele disse que o general Tomás perguntava para a gente se era possível, ao invés da convocação, a gente transformar em convite com a garantia
do comandante de que os militares viriam. E aí nós transformamos em convite, não teve problema nenhum, os generais vieram e todos falaram. O que é mais importante hoje, nós vamos ouvir um tenente-coronel do Exército também. Já ouvimos aqui toda a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, inclusive os coronéis, que estão presos, já passaram aqui pelo banquinho da CPI da Câmara Legislativa. O senhor teve algum sinal em relação assim, a essa questão do Cid ficar em silêncio? Houve algum tipo de sinal de que ele pode falar ou de que ele vai repetir aquela performance do silêncio e tal? Algum sinal disso? Não, o que aconteceu foi que o advogado dele pediu o adiamento do depoimento, porque, segundo ele, não tinha tido acesso aos autos do processo. O problema é que CPI não tem autos. CPI é um processo de investigação que o relatório vai ficar pronto ao final da CPI e aí será votado e aprovado, não é? Portanto, não tinha como liberar autos para ele, eu indeferi o pedido e disse para ele que ele não tinha como ter acesso aos autos, porque os autos não existem. Deputado, tem uma grande expectativa também se ele vai repetir a estratégia de ir fardado ao depoimento. Como é que o senhor vê essa situação? Os outros que foram aí prestar depoimentos, eu lembro até do pessoal da Polícia Militar também decidiu ir de farda. O senhor sente algum incômodo em relação a isso? É uma questão que tem levantado discussões, né, no âmbito nacional mesmo. Não, o general Dutra também esteve aqui fardado com aquela farda. Eu que não sou muito afeito a isso, mas acho que aquele é até o traje de passeio deles, né? Portanto, o general Dutra, que é da ativa, veio fardado. Os coronéis da Polícia Militar também vieram fardados. E se o tenente-coronel Cid quiser vir fardado, não tem problema nenhum. Eu não tenho medo de farda, né? O meu uniforme de trabalho é esse paletó, que eu nem gosto, né, mas sou obrigado a usar. Portanto, eles podem vir com a roupa que quiserem, que não tem problema nenhum. A única coisa que ele não pode comparecer é pelado, né? Aí não terão direito de depor. Aí é falta de decoro. É verdade. A nossa audiência, Bosco, está sempre aqui participando e todo mundo muito satisfeito com a participação aqui do senhor no Café do My News. Eu queria, antes de passar a palavra para o Bosco, fazer mais uma pergunta para o senhor, que é sobre mesmo as implicações do Mauro Cid. Muitas vezes, né, deputado, um depoente ele pode optar por não responder, só que a CPI ela tem outros poderes, que é de requisitar documentos, de ter acesso a investigações e compartilhamento de dados, enfim. Queria perguntar para o senhor o que já tem de concreto em relação ao Mauro Cid que o senhor acha que merece destaque mostrar, independente dele falar ou não, a materialidade já está mais do que comprovada. Olha, eu acho uma burrice as pessoas se calarem perante uma CPI. Ainda mais no dia de hoje, que o país inteiro vai estar de olho aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Todos os órgãos de comunicação estão ligados para transmitir ao vivo. Portanto, o tenente-coronel Cid, ele hoje tem a grande oportunidade, e se eu fosse advogado dele, aconselharia ele a falar e falar tudo o que ele sabe. Essa é a grande chance que ele tem. Uma coisa é prestar um depoimento na Polícia Federal ali com os delegados e com os agentes. Outra coisa é prestar um depoimento para a nação, que é isso que acontece com uma CPI, que quando ela está sendo transmitida ao vivo para todo o território nacional. Portanto, a grande oportunidade que ele tem, espero que ele não tenha nenhuma crise de amnésia, igual ele teve lá na CPMI nacional, quando ele esqueceu até a data de nascimento dele, esqueceu até o nome. Espero que ele tenha se restabelecido disso e hoje fale bastante e fale a verdade. Tem já documentos, pediu acesso a alguma investigação que ajude a embasar essas perguntas que o senhor já provavelmente elaborou e será o primeiro a fazer? Sim, a CPI tem documentos, não vou revelar, mas tem documentos, tem métodos que a gente usa e tudo, né? Você viu que no depoimento do ministro da Justiça, ex-ministro Anderson Torres,
É uma coisa que a nação não sabia, que tomou conhecimento, e as pessoas não ligaram muito, que a questão dele ter. Ele era ministro da Justiça, o ministro da Justiça estava envolvido com regularização de mineração, inclusive em terras indígenas, e o Anderson Torres tinha reservado 300 mil reais para a abertura de uma empresa de mineração em sociedade com outra pessoa. E como é que a gente descobriu isso? Com a quebra dos sigilos, que são típicos das CPIs. Ô, deputado, é importante isso que o senhor disse aí, porque distingue muito o que a gente pode esperar quer dizer, a diferença entre uma CPI e um depoimento formal na polícia e tal. A CPI tem sempre essa perspectiva de oferecer algo que ainda não veio à tona, porque o formato de bancadas e de inquirição é mais aberto, enfim, funciona melhor e pode sempre trazer uma novidade que a gente não está esperando. Sobre isso, eu quero saber se chegou ao seu conhecimento já uma notícia mais recente de que o tenente-coronel Cid, mesmo preso, movimentou numa conta bancária ainda que não estava ainda visível, 34 mil dólares no exterior, ou seja, 161 mil reais e quebrados, mesmo estando preso. Isso chegou ao senhor? O que isso pode significar? Isso vai entrar, por exemplo, na inquirição dele hoje? Isso chegou ao nosso conhecimento. Estou analisando se faz parte, efetivamente, aqui das investigações e, possivelmente, ele terá grande oportunidade de esclarecer esse fato, que eu irei perguntá-lo como é que ele conseguiu fazer essa movimentação. O senhor também andou tendo problemas aí de manobras que são feitas na CPI, advogados que aparecem de última hora, para um depoente que antes declarava não ter advogado. Como é que é isso? Isso aí tem sido uma coisa frequente ou foi um episódio só? Quais são as manobras mais espúrias assim, que o senhor tem visto aí? Ô Bosco, esse negócio me deu nojo. Senti vergonha de uma entidade chamada OAB. Eu, que sempre tive um relacionamento muito forte com a OAB, com os dirigentes da OAB, uma entidade que lutou efetivamente para ajudar na redemocratização do Brasil e agora está virando uma espécie de coiteiro de chincaneiros, né? Aquele terrorista que tinha colocado a bomba no aeroporto de Brasília, ele 24 horas antes de vir depor, ele avisou que não tinha advogado. Aí eu oficiei a Defensoria Pública do Distrito Federal, através do defensor-geral, Dr. Celestino, para que designasse um defensor público para assistir o depoente. Dr. Celestino prontamente atendeu, designou o defensor estava aqui quando começou o depoimento. Acho que esses advogados que ele chama de porta de cadeia, sabe, viram que estava tendo uma repercussão, aí aparece um dizendo que era advogado dele, eu pedi a credencial, ele nem sequer mostrou, depois já apareceu uma outra mulher também dizendo que era advogada dele, e ao final tinha 4 disputando, dizendo que era advogado dele. E ele não conhecia nenhum, portanto eles chegaram dizendo que era advogado, mas ele não conhecia. Mesmo assim, eu deixei que um participasse. Aí isso fez com que uma chamada comissão de prerrogativas da OAB achasse de me notificar, dizendo que eu desrespeitei os advogados, que eu quebrei as prerrogativas, quando na verdade o que eu fiz foi botar ordem para que eles não aproveitassem aquele momento
para fazer bagunça, coisa que para mim eles são tipo. Deputado, para a gente encerrar, só queria perguntar um pouco para o senhor sobre os próximos passos da CPI. O senhor me contava que ela vai ser prorrogada, vai funcionar até o final do até o início, na verdade, do mês de dezembro. E quem serão os próximos depoentes? A CPI da Câmara Legislativa deve entrar também, nesse caso, não das joias, porque não é o escopo da CPI, mas ver se tem alguma relação com esse dinheiro de venda de joias com os atos antidemocráticos, como tem uma discussão, por exemplo, na CPMI. É desejo da CPI ouvir, por exemplo, Frederico Assef, esses nomes deste caso das joias, por exemplo? Não, nós não discutimos isso ainda internamente. Eu não tenho, sabe, acho que não é necessário trazer essas figuras aqui, porque isso traz muito mais desgaste do que efetivamente ajudar na investigação que a gente precisa. Acho que a Polícia Federal está investigando bastante. Esse Assef, tudo que é rolo no Brasil, ele está no meio, né? O cara, tudo que é rolo, ele está ali junto, né? E é um sujeito até que tem uma casa aonde aquele Queiroz invade a casa, se hospeda na casa, e ele disse que não sabia. Quando todos nós sabemos que foi ele que levou o Queiroz para dentro de casa, né? Quanto aos próximos passos, nós vamos estar ouvindo na quinta-feira, dia 31, aquele cacique Sererê Chavante, que está preso e que diz que está com vontade de falar. Ele que morou naquele acampamento golpista aqui no quartel-general do Exército. A gente espera que ele efetivamente fale. Portanto, ele está convocado e vai depor dia 31. E aí, ao final, nós vamos estar elaborando o calendário de julho, ou melhor, o calendário de setembro e o calendário de outubro e novembro, para que a gente possa fechar a CPI com um relatório, sabe, forte, apontando os criminosos, encaminhando para o Ministério Público para que sejam considerados como culpados e depois para a Justiça julgar e aplicar as penas necessárias. Deputado, vou libertar o senhor, porque logo mais o senhor estará presidindo a sessão. Quero reiterar os nossos agradecimentos, porque menos de meia hora para o início da sessão e nós vamos transmitir aqui um trecho da fala do Mauro Cid. Esperamos também que ele fale. Obrigado, então, pela gentileza. Um bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Espero efetivamente que o Mauro Cid fale, e fale bastante, conte tudo o que ele sabe, e que não venha aqui dar uma de esquecido, né? Porque a amnésia, né, Bosco, é uma coisa que não se instala de uma hora para outra. É um processo de longa duração e me parece que há pouco mais de um ano, né? Ele não tinha amnésia, né? Portanto, espero que ele não esteja cometido de amnésia. Pelo menos está movimentando a conta, né? As senhas e tudo ele lembra, né? Lembra de tudo, né?